Nissan March 1.6 2012-2013, será que ainda vale a pena? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim apresentar para vocês um carro bem interessante, Nissan March 1.6 2012-2013. Será que esse carro aqui está valendo a pena nos dias de hoje? Vamos comentar então um pouco dos pontos positivos, pontos negativos, custo de manutenção, enfim, fazer aquele comparativo bem interessante, comentar para que a gente indica, para ver se realmente esse carro pode ser para você. Antes de mais nada, esse carro veio aqui em 2011, aqui para o Brasil, juntamente com Versa, também depois veio com Kicks. Então esses três carros foram os carros fabricados lá em Resende, no Vale Paraíba Fluminense. Esse carro aqui ele surgiu aqui para o Brasil, infelizmente foi vendido apenas até 2020. Na verdade pode ser considerado como uma única geração, apesar de nesse meio tempo aí ter mudado o motor 1.0, passou de um motor de 4 cilindros para 3 cilindros. Primeiramente, comentar então um pouco da história dele. A primeira geração do Micra, ele foi mais focado para o mercado europeu e japonês, então era um design um pouco mais conservador. Já a segunda foi um design um pouco mais retrô. A terceira, que foi baseada o qual esse carro foi baseado, tem linhas mais arredondadas, focada talvez num público mais jovem, mas na verdade aqui para o Brasil, focado mais em famílias pequenas. A quarta geração acabou aumentando muito o custo, porque foi baseado no Renault Clio europeu, e aí esse carro deixou de ser vendido em diversos países, como por exemplo no Brasil, por causa do custo. Acabou mudando de segmento aí, então, o carro. Esse carro aqui, então, ele vem com duas motorizações, 1.0 e a 1.6. A 1.0 é o tradicional do Renault Clio D4D, que é um motor já não muito moderno, já era um motor um pouco ultrapassado até para a época, mas porém atendia bem, era um carro de baixo custo. Já o motor 1.6 era um motor totalmente da Nissan, motor HR16DE, que é um motor um pouco mais sofisticado, mais moderno, com mais tecnologia, totalmente alumínio, motor mais interessante, que inclusive é utilizado no Nissan Kicks. Então, na verdade, houveram essas duas motorizações. Em 2016 houve um facelift, onde realmente o carro ficou um pouco mais bonito, melhorou bem o design, pelo menos no meu ver. E aí também houve a introdução do motor 1.0 de 3 cilindros, motor mais moderno, mais sofisticado. Para lembrar que o motor 1.6 desse carro aqui foi utilizado por diversos anos, ele é um motor que surgiu no começo dos anos 2000, porém para a época ele já era muito moderno. E aí ele foi inclusive utilizado em motores da Dacia, em carros da Lada, da Renault, enfim, utilizados no mundo inteiro, então é um motor já muito robusto e extremamente testado. Esse carro então foi vendido em três versões, tinha 1.0 simplesmente 1.0 e 1.0S, depois você tinha a 1.6, que era a S, a SV intermediária e a SR. A SR ela tinha alguns detalhes, principalmente aerodinâmicos, para dar uma impressão de um carro um pouco mais esportivo. Ele tinha um design bem interessante, com bastante adesivo, então é um design bem diferenciado. Vale lembrar que esse carro veio para o Brasil com motor 1.0 e 1.6, como eu havia falado com vocês, sempre com câmbio manual. Apenas ali em 2016 foi introduzido um câmbio CVT aí que simulava 6 marchas. E realmente, muitos dizem que era um dos melhores carros compactos automáticos da época. O motor e o câmbio realmente teve um bom casamento, tanto em desempenho quanto de consumo. Porém, essa versão que vamos comentar é da manual, afinal, nessa época aí não tinha ainda a automática. Bom, pessoal, então aqui na frente nós temos vários detalhes arredondados no carro, como por exemplo aqui os faróis, eles são faróis amendoados, que incorporam aqui juntamente o pisca, juntamente aqui no farol. A grade arredondada com friso cromado. Nós temos aqui também o logotipo próximo ao capô, que é rebaixado em relação ao conjunto óptico. Para-choques é envolvente a carroceria, ele é da mesma cor, mas ele tem uns batentes também no para-choques. Na parte de baixo nós temos um farol de neblina. Nesse caso o carro não tem, mas os carros que tem farol de neblina, eles são arredondados. Bom, aqui nós temos então uma roda de aro 15, nos carros de entrada acaba sendo 14, e ele utiliza um 7565 R15. Vale lembrar, quando ele utiliza 14, ele acaba utilizando calota e não rodas. O carro tem um design todo arredondado, e o interessante quando a gente vem aqui no teto, ele tem como se fossem umas marcações aqui no teto, duas meia-lua, na verdade uma meia-lua. Isso daí não é design, mas sim estrutural.
Dessa forma você consegue utilizar chapas mais leves, que deixa o carro mais leve também e reduz até o custo de fabricação. Nós temos aqui então maçanetas da cor do veículo nesse modelo, nessa versão, porém nas versões mais caras acaba sendo da própria cor do veículo e não preta como desse daqui. Os vidros são curvados atrás e isso torna também a coluna ser bem grossa. O interessante, a traseira é truncada e a gente tem a tampa aqui do bagageiro bem mais alta do que o teto, criando um design realmente incomum aí porque a gente costuma ver. No topo aqui na parte traseira nós temos a luz de freio e também aqui nós temos as lanternas traseiras verticais e ressaltadas. Vale lembrar que remete às versões anteriores do Micra, que é na verdade do Micra britânico. O para-choques também nós mantemos os mesmos batentes aqui no para-choques traseiro. Então nós temos aqui um design bem arredondado, muitas pessoas não gostam, acham o design realmente muito diferenciado. Quando você destrava o carro ela já fica destravada. Temos um porta-malas então de 265 litros e ela é todo bem acabada com carpete. E o mais interessante, nós temos iluminação, algo bem interessante e não tão comum para um carro desse segmento. Na parte aqui de trás, na parte de baixo, na verdade, nós temos um step, que costuma vir com um step mais fino de uso temporário. O legal na parte aqui de cima também é que eles colocaram uma forração. Muitos carros não vêm ou vêm simplesmente com um plástico. Então realmente ela se preocupou com esse detalhe aí, a Nissan. Algo que eu também gostei bastante, a tampa é um pouco pesada para você fechar, porém você solta e ela fecha de uma forma muito suave, muito sensível. Não precisa bater como muitos carros, como por exemplo o Etios, que já tem um fechamento mais dificultoso. Bom pessoal, então aqui nós temos uma tampa de capô inclusive interessante, que ela é bem pequena e ela infelizmente não tem monta acústica. Talvez principalmente o motor acaba ficando bem ruidoso, principalmente quem está aqui fora. Temos então aqui debaixo do capô um motor 1.6 que rende 111 cavalos a 5.600 RPMs, com um torque máximo de 15,1 a 4.000 RPMs. É um motor que foi utilizado amplamente pela Renault, Nissan, inclusive pela Lada, pela Dacia. Utilizado bastante aí nessa coligação, nessa aliança Renault-Nissan. É um motor de designação HR16DE, realmente muito robusto do início dos anos 2000, mas um motor bem moderno, que ele já é totalmente tanto o cabeçote quanto o bloco, por exemplo, de injeção de alumínio. Ele tem também variação aí na admissão, duplo comando também aí no cabeçote, e ele tem bobinas individuais também. Então realmente para a época já era um motor realmente mais moderno, diferente do 1.0, que era de herança a princípio do Renault, e depois que ele realmente passou a ser 1.0 propriamente da Nissan. Bom, vale lembrar que esse carro aqui a princípio nessa época tinha apenas um câmbio manual de 5 marchas, já em 2016, aí sim foi introduzido o câmbio CVT que simula 6 marchas, aí realmente foi um carro que ficou uma combinação bem interessante. Bom pessoal, vamos ver então aqui como que ele é a porta da parte traseira. Temos uma porta bonita, ela é praticamente toda rígida, inclusive essa parte aqui, mas ela é relativamente bonita. O mais interessante é que ele tem vidro elétrico aqui na parte traseira e também é cromado aqui a parte do puxador. Como o carro ele é todo arredondado por dentro, também mantiveram o mesmo design que eu particularmente gostei bastante. É uma porta simples, porém ela é uma porta bonita. Bom pessoal, o espaço interno aqui do carro realmente ele é bom. Pelo tamanho do carro é muito interessante. A gente percebe que praticamente o cabelo ele só encosta um pouco, porém a cabeça em si não incomoda. O espaço aqui para a perna, vale lembrar que eu tenho 1,80 m e o banco está regulado para mim. Então aqui praticamente está encostado, então essa distância aqui entre eixos ela não é tão boa. Vale lembrar que no Versa esse problema aqui com o espaço nós não temos. Ele acaba sendo um pouco maior aqui, provavelmente o entre-eixos dele. Para a questão aqui para os ombros, também não é um carro muito espaçoso. 2 adultos aqui vão tranquilamente com conforto, porém 3 aqui já fica apertado. Mas mesmo assim dá para levar 2 adultos aqui com tranquilidade, mesmo adultos aí que sejam um pouco mais altos. Interessante que a alça de teto aqui nós temos apenas no passageiro da frente. Nós não temos aqui nem para o motorista. Não temos motorista normal, mas é curioso que só tem aqui para o passageiro. Aqui nós temos então o cinto de 3 pontos apenas para os ocupantes das extremidades. Aqui no centro a gente ainda utiliza esse cinto aqui convencional. Nessa época aqui não era obrigatório ainda por lei, então poucas montadoras realmente adotavam esse recurso. Temos um túnel central aqui relativamente alto, não é um túnel central baixo, porém vai incomodar só um pouco aí quem está aqui no centro. Se você joga o encosto de apoio de braço para lá, você tem um espaço aqui relativamente bom aqui para as pernas, não é algo a se criticar. Encosto de cabeça, infelizmente, também nós não temos no centro. Apenas temos aqui nas extremidades, são encostos também de cabeça que eles são reguláveis. Estilo vírgula cada vez mais utilizado, porque também quando ele está baixo, você não atrapalha aí sua visibilidade do vidro traseiro. Se abaixa aqui, você acaba tendo uma visibilidade aí tranquila. Vamos ver então como que é a porta dianteira aqui na parte interna dela.
Ela mantém mais ou menos o mesmo padrão da traseira, porém aqui nós temos uma parte de tecido diferente da de traseira que ela não tem, realmente é da plástico rígido. Aqui nós temos o puxador, ele é cromado e mantém os mesmos padrões arredondados da traseira, que é bem interessante e acaba sendo bem harmonioso com o design total do carro. Todo acabamento é de plástico rígido, até aqui onde a gente apoia o braço, e nós temos aqui um porta-copos embaixo e também se fosse um porta-revistas. Os botões aqui eles não são iluminados de noite, é uma crítica muito comum das pessoas que têm esse carro, mas nós temos vidros elétricos nas 4 portas. E também aqui é o botão para você travar, para que ninguém lá atrás levante o vidro, e também aqui travar e destravar as portas. No geral é bem harmonioso e mantém o mesmo padrão, apenas com tecido ali na parte da frente. Pessoal, espaço aqui interno muito bom. O legal é que o carro ele tem regulagem aqui de altura então do volante, não tem profundidade, mas tem altura. Aquele que você solta ele acaba despencando, como ocorre com o Etios, porém ele tem a regulagem. O carro também ele tem ajuste aqui da altura do banco, isso é legal, e é macio, né? Muitos carros é duro, você tem que fazer muita força, senão você sobe e desce o banco com tranquilidade. Já aqui nós temos o do encosto, né, que é comum em termos de todos os carros, a regulagem comum aqui também para frente e para trás. Então com essas regulagens sim você consegue achar a posição ideal para dirigir. Vale lembrar que o carro ele tem um teto alto, com a regulagem também do banco, até pessoas altas aqui não vão ter problemas. Realmente aqui você consegue ter um espaço interno muito aconchegante, com um espaço bem bacana aí para qualquer altura de pessoa. Bom pessoal, aqui interno do carro é bem interessante o espaço que nós temos para a cabeça, é bem tranquilo. Poxa, 4 dedos aqui, ele tem regulagem de altura, então você consegue achar a posição ideal para você. Isso eu gosto bastante. Algo também que eu acho interessante é a questão do apoio de braço. Pois é, pessoal, ele tem apoio de braço aqui. Algo que é raro aqui para esse segmento de carro. Vale lembrar que também você tem esse apoio de braço. E o mais interessante é que ele ainda abre aqui. Você tem esse apoio de braço, mas em carros automáticos. Então, para o segmento, para a época, era excelente. Realmente, um ponto muito positivo. Tem gente que acha algo que não é tão interessante. Eu acho que sim. A posição às vezes atrapalha um pouco só por causa do freio de mão. Porém, ajuda bastante, principalmente em rodovia aí que você mantém a mesma marcha aqui, acaba dando um prazer maior dirigir, dá um conforto bem maior. Então eu acho que é um ponto muito positivo para esse carro comparado com os concorrentes da época. Afinal, esse carro aqui ele não era tão básico, mas também não era um carro premium, não era um hatchback aí premium, né? Então, o acabamento dele todo ele é rígido, ele é aquele plástico duro que o pessoal fala, né? É um acabamento muito bom, e ao longo prazo fica ruidoso. Porém, ele é um acabamento, um carro que tem bastante curvas, então realmente o design ele ficou muito homogêneo, se você comparar o interno com o externo. Ao contrário do Versa, que eles acabaram não conseguindo manter essa harmonia tão boa, mas no Marte sim, mesmo as formas arredondadas que nós temos lá fora, nós temos aqui internamente também. Se elas são bonitas ou não, aí já é gosto particular de cada um. Porém, que elas são harmoniosas, realmente isso é um fato. Bom, pessoal, aqui então no espaço interno do carro, nós temos um volante de 3 raios. É um volante relativamente bonito aqui, até bem arrumadinho. E tem esses detalhes aqui, né, como se fosse escovado. Na versão mais completa ele tem aqui os comandos no volante, comando do som aí também para você atender o celular. Aqui temos alguns comandos, o retrovisor elétrico ele fica aqui na parte de baixo. Temos então aqui no painel do cluster aqui um velocímetro grande e um contagiros menor. E lá nós temos também um pequeno computador de bordo com umas informações, como por exemplo aqui trip A, trip B, quantidade de consumo, né, quilômetros por litro, consumo médio, quantos quilômetros você vai rodar até reabastecer, enfim, ele traz umas informações, uma pena que o botão fica no local ruim de você mexer. Algo também que os donos acabam criticando bastante. Bom, temos aqui como o pessoal acaba brincando, né? Quem não conhece aí da família dinossauro talvez não entenda, mas o Baby, dizem que parece o Baby da família dinossauro, os olhinhos, o nariz aqui e a boca, né? Então realmente lembrava bastante aí, quando o carro lançou, muita gente comentou disso. Aqui temos os botões para o ar-condicionado e aqui embaixo temos uma tomada 12 volts. Tomada fica num lugar um pouco estranho, né? Difícil acesso um pouco, mas tudo bem. Aqui embaixo temos um porta-objetos e 2 porta-copos, que ajudam bastante. Temos um apoio de braço, e mais interessante que você consegue abrir uma parte apenas aqui, colocar algo que você precisa e você fecha. Para essa categoria eu acho muito bom, e ainda mais que ele que não é aquele rígido, aqui ele é como se fosse almofadado, isso é muito bom. Temos um banco aqui bonito, um banco aqui confortável, uma textura bem interessante também, eu particularmente gostei bastante. A espuma dele não é muito densa, na verdade ela é um pouco molenga, porém ela não é desconfortável não, pelo menos para viagens curtas. Aqui nós temos um espaço para colocar algum objeto e aqui nós temos o porta-luvas. Ele é um porta-luvas bem fundo, porém ele é um porta-luvas aqui que você tem uma boca de abertura bem pequena. Porém, dá para você colocar documento, levar o básico aí do que você precisa colocar no porta-luvas, tá suficiente. Bom, aqui no volante, esqueci de comentar, temos o limpador
traseiro, dianteiro comum como nós temos carros hoje em dia, e aqui também nós temos a seta e o farol, a lanterna, tudo é ligado por aqui. Na parte de cima nós temos espelhinho para o motorista, porém nós não temos a iluminação, que é comum ver. Aqui também nós temos para o passageiro. Algo que eu achei bem curioso seria essa alça de teto. Olha, ela existe apenas para quem está aqui na frente. Para os outros ocupantes não existe. Temos a luz aqui interna também, que é padrão e ajuda bastante as pessoas. No geral, o acabamento ele é de plástico rígido, porém ele não é um acabamento feio. Ele tem uma boa aparência, é um acabamento bem interessante. Vale lembrar que esse rádio 2DIN ele já vinha com o carro também, né? Então aqui ele permite que você colocasse CD e muitas pessoas criticam porque não permite com que você coloque USB. Uma das principais críticas aí dos donos para esse carro aqui. Então vamos comentar então um pouco dos pontos positivos, negativos, custo de manutenção e para quem indicamos esse carro. Bom, primeiramente, ponto positivo desse carro muito bom é o desempenho. Realmente esse carro aqui tem um desempenho muito interessante, ainda mais quando você compara com outros carros da época. Por ele ser um carro leve, ele acaba desempenhando muito bem, faz 0 a 100 em menos de 10 segundos, né? Para um carro de entrada é realmente muito interessante. Outro ponto positivo muito bom, o consumo. Apesar de ele ser um carro 1.6 com bom desempenho, sim, ele consegue aliar isso a um bom consumo de combustível. Realmente é um carro econômico, sim. Muitos donos dele, inclusive meu amigo que emprestou esse carro aqui, ele elogiou bastante a questão do consumo. Ele tem um carro 1.5 também, e esse aqui acaba sendo bem mais econômico. Mesmo 1.5 dele sendo um carro um pouco mais moderno que esse, mais novo, esse acaba ganhando no consumo. Então realmente é algo muito positivo e importante para os dias de hoje. Outro ponto muito positivo também, que muita gente elogia, é o espaço interno traseiro. Não é um carro extremamente grande, extremamente espaçoso, porém se você comparar com os outros hatches que nós tínhamos aí 2012, 2003, sim, o espaço interno traseiro do carro é muito bom. Ali para a cabeça, para as pernas também, no geral ele tem um espaço interno bem interessante. Mas afinal nem tudo é só partes boas. Quais os pontos negativos desse carro aqui? Primeiramente o rádio. Muita gente questiona que o rádio não tem USB. Poderia sim ter entrada USB porque já é um carro um pouco mais novo. Naquela época já era comum sim a gente ter USB. E o pessoal reclama também da questão do rádio, não, no geral o rádio em si não ser muito bom. Quando ele vem com Bluetooth, não conectar muito bem, enfim. Outro ponto negativo é a questão da acústica. Esse carro tem isolamento acústico ruim, sim. Você consegue ouvir muito ruído externo. Quando chove aqui, você consegue ouvir bastante porque ele não tem um isolamento bom aqui no teto. Enfim, o isolamento acústico dele, como um todo, é ruim. Outro ponto negativo também é a questão do motor. Quando ele está em alta rotação, sim, é um carro realmente ruidoso. O motor ele é muito barulhento e acaba incomodando bastante as pessoas. O ruído do motor invade bastante a cabine, principalmente quando você está aí próximo dos 3.000 RPMs. Então é uma crítica muito constante. Ou seja, esse carro aqui tem muitas críticas, mas por questões de som, tanto o aparelho de som ali, quanto o isolamento acústico do carro, né? E são as principais críticas desse carro aqui. Mas, para quem quer um desempenho bom e um consumo bom, aliado a esses dois aqui, esse carro aqui é uma ótima pedida. Bom, mas para que esse carro é indicado então? Será que esse carro é indicado para você? Eu indico esse carro aqui para quem vai utilizar o carro muito na cidade, que é um carro com uma pegada um pouco mais rápida, gosta de andar de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais esportiva, vamos dizer assim, que é um bom desempenho e que é um carro com os bons equipamentos. Esse carro aqui é indicado. Muitos concorrentes dele na época vinham com pouquíssimos equipamentos. Esse aqui, que é a versão intermediária SV, ele já vem com recursos como, por exemplo, retrovisores elétricos, vidros elétricos nas 4 portas, já vem com direção elétrica, então sim, é um carro bem equipado, principalmente pensando na época. E aconselho bastante se você for utilizar muito na cidade, é um carro realmente feito para você. E também se você tem uma família pequena, com filhos pequenos, ou no máximo 2 filhos, esse carro pode te atender bem, principalmente para a cidade. Para a estrada não é que ele seja ruim, porém como o porta-malas dele é pequeno, para a família a gente sabe somente com crianças pequenas, você sempre precisa de um bom espaço ali, bom espaço no porta-malas. Bom, Gabriel, mas em questão de manutenção, as peças desse carro aqui são caras, afinal a gente sabe que carro japonês não tem um custo de manutenção muito barato. Como que é dele? Bom, custo de manutenção, vale lembrar que nós temos o kit básico de peças. Não vou comentar das revisões, afinal esse carro aqui saiu de linha já faz muito tempo e você achar um carro desse com menos de 60 mil, por exemplo, vai ser bem difícil. O que nós contemplamos então na nossa manutenção aí, nosso kit básico de peças? Amortecedores dianteiros e traseiros, discos e pastilhas de freio, velas e também filtros de ar, óleo e combustível. Quando o carro ele tem correia dentada, também consideramos, nesse caso aqui é corrente, então está livre. Ah, e também acrescentamos a embreagem, algo muito importante
importante para os carros manuais. Esse kit básico aí de peças para esse carro, vale lembrar que não são peças originais e na concessionária, porém são de boas marcas que a gente encontra aí no mercado. Esse kit básico de peças está em torno de R$ 2.100. Pois é, se você comparar para o segmento, é um ótimo custo, inclusive porque é um carro bem robusto, é um carro que não costuma incomodar, não costuma dar grandes manutenções, então realmente sim, é um custo bem competitivo e bem interessante. Eu tinha um receio que esse carro realmente tivesse uma manutenção muito cara, porque quando ele lançou, acabou se comentando disso, porém não. Que você pode talvez ter alguma dificuldade, alguma parte de acabamento, como faróis, acabamentos internos aí em caso de colisão, porque esse carro já saiu de linha, tanto no Brasil quanto aí no mundo. Porém, mesmo assim, o restante aqui você encontra com facilidade e também com um custo bem interessante. E o legal é que as peças desse carro aqui também são duráveis, não é porque elas são baratas que elas não têm qualidade. Isso é o mais interessante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da avaliação. Se vocês gostaram, por favor, deixar aquele like. Se você não for inscrito, também considere se inscrever para nos ajudar. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, pessoas que gostam de carro aí, pode ser uma boa compra para eles. De repente, você está dando uma dica que vai ajudá-los bastante. Você está a fim de comprar um carro usado também, tem medo de comprar um carro problemático? Fale com a gente, manda um e-mail no gtcarschool@gmail.com. Certamente eu vou conseguir te ajudar aí para você não ter risco de comprar um carro problemático, ter sérias dores de cabeça no futuro. E acompanhe a gente aí no GT Car School, tanto no Instagram, Facebook e agora no Kawaii e TikTok. Lá sempre vou postar alguns conteúdos interessantes que não vão para o YouTube, dicas muitas vezes rápidas, algumas partes das nossas avaliações, vídeos curtos que vão te ajudar bastante. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês terem ficado com a gente até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Gostaria de agradecer meu amigo Marcelinho. Muito obrigado, Marcelinho, de coração, por ter emprestado seu carro aqui. Realmente, carro bem interessante. O carro realmente tem um excelente custo-benefício. Também parabéns pela compra. O carro que está em bom estado aí no geral. Gostei bastante.